E um abraço para você que se liga aqui no canal Tua Estrela Te Conduz. Bom dia! Para quem não me conhece, eu sou Iverson Santos. Aqui no canal são 2 conteúdos diários. O primeiro, 6 horas da manhã. O segundo, sempre às 5 horas da tarde, com muitas notícias, informações e opiniões sobre o nosso Botafogo. Hoje é segunda-feira, dia 14 de abril. Estamos iniciando mais uma semana. Possa ser uma semana abençoada para todos nós, você, a sua família, a gente consiga realizar todos os nossos sonhos. Olha, neste conteúdo de agora, quero conversar com vocês sobre 2 temas, né? Analisar a rodada do Campeonato Brasileiro, passar nos resultados, na tabela e já projetar a próxima rodada. Então vamos analisar essa rodada, como é que ficou no Campeonato Brasileiro. E eu quero conversar com vocês o seguinte, vamos entrar no debate? Já está acontecendo aí em vários grupos do WhatsApp, nas redes sociais. Quem tem que ser o titular da lateral esquerda no Botafogo nesse momento? Cuiabano ou Alex Telles? Quem está merecendo ser o titular? Qual escolha seria melhor? Eu vou falar isso tudo, tá? Vou dar minha opinião, não vou ficar em cima do muro, mas já pergunto para vocês também. Quem tem que ser o titular da lateral esquerda do Botafogo nesse momento? Cuiabano ou Alex Telles? Vamos conversar sobre isso? Um temazinho polêmico para a gente debater, cada um dando as suas opiniões com respeito aqui nos comentários. Mas antes, peço para vocês aquela moral, inscreva-se no canal, deixe seu like. Ative o sino para receber todas as notificações, não perder nada que acontece no Botafogo. É de graça, não custa nada. Se você puder, se você quiser, vire membro, R$ 2,99 ao mês, participa do nosso grupo do WhatsApp. A gente está bem perto, né? Falta aí algumas pessoas ainda, mas estamos aí rumo aos 50 mil, cara. Quero muito chegar nessa marca o mais rápido possível, então conto com a ajuda de vocês. Vamos chegar aos 50 mil, cara. Ajuda aí o canal. Compartilha, manda pra galera, indica. Vamos chegar aos 50 mil, que é um número bem bacana. Então, de verdade, eu conto com a ajuda de vocês. Olha, eu vou começar já com a polêmica, tá? Na segunda parte do vídeo, a gente analisa a rodada do Campeonato Brasileiro. Porque eu já vou começar com um tema polêmico. Quem merece ser o titular na lateral esquerda do Botafogo nesse momento? Ou Alex Telles? Primeiro, eu quero trazer os números, tá? Dos 2 nessa temporada. O Alex Telles tem 11 jogos nessa temporada 2025, 10 como titular. Já o Cuiabano tem 11 jogos nessa temporada, 4 como titular. Assistências, o Alex Telles não tem nenhuma e o Cuiabano tem 2. Passes decisivos, o Alex Telles tem 10, o Cuiabano 12. Cruzamentos certos, o Alex Telles de 50, ele acertou 15, 30. E cruzamentos certos do Cuiabano, de 26, ele acertou 10, 38%. E desarmes, o Alex Telles tem 11 e o Cuiabano 3. Prestem atenção nisso aqui. Desarmes, o Alex Telles tem 11, o Cuiabano 3, tá? Olha, quem merece ser o titular, cara? Difícil esse tema, tá? Porque é até difícil a gente opinar. Porque envolve o momento, envolve o esquema, envolve tudo. Assim, cara, não é loucura, só deixando claro, tá? Não é loucura. Aquele cara que tá pedindo o Cuiabano como titular, ele tem razão. E o cara que defende o Telles, como eu vou defender aqui, também tem razão. Porque nesse momento, cara, não tem aquela questão de titular absoluto na lateral esquerda. Se o Paiva colocar o Telles, beleza. Se ele colocar o Cuiabano, beleza também. A gente tá nesse momento, na lateral esquerda, porque só uma coisa que tá me incomodando é que grande parte da torcida do Botafogo tá descartando o Telles, como o cara não prestasse. Tá faltando só mandar o cara embora do Botafogo. Parece que depois da falha que ele teve contra o Bragantino, parece que o Telles virou um jogador assim horrível. Não, manda embora, ninguém aguenta mais o Telles. Avenida Telles, né? Tem muita gente falando Avenida Telles. Parece até que o cara erra todo jogo. Cara, assim, desde quando o Telles chegou no Botafogo, pra mim é a primeira falha dele.
Eu não lembro, eu posso estar falando besteira aqui, me corrijam aqui nos comentários, mas eu não lembro do Alex Telles falhando, como ele falhou contra o Bragantino, foi a primeira. Não deveria falhar, não tô aqui defendendo, ele errou, jogou mal. Agora, Avenida Telles, manda embora o Telles, o Cuiabano é titular, esse Telles é horroroso, não tá jogando nada, acabou o futebol do Telles. Aí, cara, eu realmente, com essas pessoas, eu nem perco tempo debatendo futebol. Vamos lá, não vou ficar em cima do muro. Se eu fosse o Paiva, eu mantenho o Alex Telles como titular. Por quê, cara? O Alex Telles, ele defende melhor, falhou contra o Bragantino, repito, não jogou bem, tá? Mas, como eu disse também, o primeiro erro, desde quando ele chegou no Botafogo, que eu me lembro. Então, cara, pra mim, a principal discussão sobre o Alex Telles, depois eu falo sobre o Cuiabano. Sobre o Alex Telles, a principal discussão deve ser o seguinte: ano passado, no esquema do Arthur Jorge, o Alex Telles, ele vinha de trás armando, ele jogava ali um pouco mais atrás, ele não tinha tanta obrigação de ficar subindo no ataque toda hora. Com o Arthur Jorge, o Alex Telles, ele vinha de trás armando, ajudava na saída de bola. Por quê? Porque o Botafogo lá na frente tinha atacantes rápidos. Então, ano passado, o Botafogo com atacantes rápidos, o Alex Telles, ele não tinha tanta obrigação de ficar subindo toda hora. E o ponto forte do Alex Telles, ele é um lateral equilibrado. Ele consegue ir no ataque, ele marca, ele defende muito bem. Agora, nesse ano, o Alex Telles, ele tá tendo que subir muito, toda hora. Os pontas jogam, os laterais jogam como pontas, espetados. Então, cara, o Alex Telles, a maior qualidade dele é na construção de jogo. O Alex Telles é aquele lateral para construir o jogo, vir de trás, armando, ajudar na saída de bola. Então, cara, o Alex Telles talvez possa estar sentindo até falta de um ponta mais agressivo. Eu sinto falta de um ponta mais agressivo pro Telles jogar para ele. Porque aí sim a gente vai ver o verdadeiro futebol do Alex Telles. Defende bem, boa cobertura, tem experiência, sabe os atalhos. Então, assim, a gente tem que fazer, para mim, a principal discussão desse debate é esse. Ano passado, o Alex Telles jogava de um jeito, esse ano ele tá tendo que jogar de outro, porque esse ano o time tá muito lento, nós não temos atacantes tão rápidos como tínhamos ano passado, então, por o time tá assim, e o esquema também, o Alex Telles tá tendo que subir muito. Aí entra a questão do Cuiabano. A galera que tá pedindo o Cuiabano como titular, eu entendo. Porque, cara, nesse momento, tá faltando ímpeto, tá faltando arranque, tá faltando explosão, tá faltando gente para querer sair de trás. O time do Botafogo, nesse esquema do Renato Paiva, do jeito que a gente tá jogando, tá faltando gente que queira tirar o time lá de trás. E quando o Cuiabano entra, ele faz isso tudo. O Cuiabano tem ímpeto, o Cuiabano tem arranque, o Cuiabano tem explosão, o Cuiabano, ele faz de tudo para tirar o Botafogo lá de trás. Então, cara, esse time lento do jeito que tá, o Alex Telles não tem isso. O Alex Telles não tem explosão, não tem arranque, é diferente as características. Então, cara, quando o Cuiabano entra, ele entrega isso tudo, porque o Cuiabano, ele é muito bom para agredir na parte ofensiva, ele é um tanque. O Cuiabano, cara, é quase um ponta. No Grêmio, ele jogava como ponta também. Era o Reinaldo na lateral esquerda, eu acho que o Renato Gaúcho botava o Cuiabano de ponta, e o lateral esquerdo era o Reinaldo. O cara é um tanque, é quase um ponta. Dá até para entrar nesse debate também. Será que não dá para você botar o Cuiabano junto com o Alex Telles, o Cuiabano como ponta? Talvez poderia testar. Talvez ele não esteja fazendo isso por conta da reserva. O Marçal ainda não está disponível, então você vai desgastar o Telles, vai desgastar o Cuiabano. Se você precisar mexer, você não tem. Então, talvez se o Marçal tivesse à disposição, talvez ele pudesse até estar testando o Cuiabano de ponta, mas também para isso ele vai ter que fazer alguns ajustes na equipe, e eu não sei se ele está disposto a isso, o Renato Paiva, porque para o Cuiabano entrar como um ponta,
ele vai ter que mudar algumas coisas nessa equipe. Eu não sei se o treinador está disposto a isso, mas é um debate. Talvez o Cuiabano como ponta, junto com o Alex Telles, como eu disse, eu estou sentindo falta de um ponta mais agressivo pro Alex Telles jogar para ele. Então, cara, falando do Cuiabano, a galera que pede ele como titular, eu entendo, por conta de todas essas características. Agora, o Cuiabano, cara, é aquele jogador para imprimir correria, para dar profundidade, para dar um gás. Por isso que eu falo, né? Entra no segundo tempo, pega o adversário cansado, tem pulmão, talvez nem tanta responsabilidade de voltar tanto para marcar, acaba se destacando, até mais do que o Alex Telles que vem sendo titular. Então, cara, assim, é um debate bem interessante, porque nesse momento, como eu disse, eu manteria o Telles por conta da experiência. É um jogador que você não pode descartar nunca. Muito equilíbrio, marca bem, defende bem. Que marca bem o quê? Olha o gol do Bragantino. Tá bom, tirando o gol do Bragantino, me fala outra falha que ele teve. Ninguém vai lembrar, porque foi a primeira falha do cara. E a torcida também já tá crucificando ele. Tem muita gente que fala também, perdeu a bola, a recomposição tem que ser rápida. Eu acho que os dois recompõem bem, tá? Tanto o Alex Telles quanto o Cuiabano conseguem recompor bem. Tem outra coisa também. Se o Cuiabano jogar como titular, vai ter que montar um esquema de cobertura para ele, porque o Cuiabano sobe muito, né? Às vezes ele deixa espaço lá atrás. Vai ter que montar um esquema para ele, para fazer uma cobertura? Cara, acho que não. Acho que o Cuiabano, comparando com o Matheus Ponte, eu acho que o Cuiabano marca bem melhor do que o Matheus Ponte. Então o problema não é nem esse. O problema não é nem recomposição. O problema não é nem a cobertura. Para mim o problema é o Alex Telles tem mais qualidade. O Alex Telles é um lateral para construir jogo, para vir de lá de trás, ajudar numa saída de bola. Tem muita qualidade o Alex Telles, muita, marca bem, faz cobertura, falhou contra o Bragantino, mas pelo amor de Deus, não vamos crucificar o jogador por isso. Então, cara, é isso. O Alex Telles, cara, ano passado era diferente. Vinha de trás, armando, ajudando na saída, e esse ano ele tá tendo que subir mais. Pode sim tá tendo dificuldade, mas eu acho o Alex Telles melhor do que o Cuiabano, mas eu entendo também se o Cuiabano tomar a vaga do Alex Telles hoje, talvez até por merecimento, porque no futebol tem isso, né? Merecimento. Talvez até por merecimento, nesse momento o Cuiabano deveria ser o titular. Mas como eu disse, você perde. Por exemplo, Botafogo, vou fazer uma pergunta para vocês. Botafogo e Estudiantes, semana que vem, na Argentina. Jogo que talvez possa valer classificação mais para frente, né? Dependendo do resultado, pode valer classificação, pode valer eliminação. Botafogo e Estudiantes na Argentina. Semana que vem, Libertadores. Se botar o Cuiabano como titular, vocês confiam? Ou vocês preferem o Alex Telles? Pela experiência, pela qualidade, por tudo. É uma pergunta que eu faço para vocês. Botafogo e Estudiantes semana que vem, fora de casa. Vocês preferem Cuiabano, subindo, atacando, deixando espaço um pouco, lá atrás, ou vocês preferem o Alex Telles, que é mais equilibrado nisso tudo? Faça uma reflexão. Fica aí que eu já volto pra gente finalizar. Vamos analisar a rodada do Campeonato Brasileiro. O Botafogo tá no meio da tabela. Fica aí, já volto. Tô voltando aqui pra gente analisar essa rodada do Campeonato Brasileiro, a terceira, mas antes peço pra vocês aquela moral, hein? Compartilha esse vídeo nos grupos do WhatsApp, cheio de botafoguenses que vocês participam, pra gente continuar crescendo cada vez mais, conto com a ajuda de vocês. Olha, já tá aqui do lado pra vocês os resultados da terceira rodada que encerrou ontem. Tivemos os seguintes jogos, hein? Juventude e Ceará, 2-1 pro Juventude. Botafogo perdeu, né, o nosso jogo pro Bragantino, 1-0 fora de casa. Tivemos ali Palmeiras 2, Corinthians 0, Vasco 3, Sport 1, Bahia 1, Mirassol 1, Grêmio 0, Flamengo 2, São Paulo e Cruzeiro 1-1, Fluminense 1, Santos 0, Fortaleza e Internacional 0-0 e Atlético Mineiro e Vitória ficaram no empate 2-2. Já vou botar aqui do lado para vocês também como é que ficou a tabela, polêmicas, arbitragem. Cara, eu não vou ficar aqui perdendo tempo falando de arbitragem de verdade. Vambora, a tabela ficou desse jeito, hein?
Meu Deus do céu. Flamengo é o líder com 7 pontos. O Palmeiras é o segundo com 7 pontos. Em terceiro, o Juventude do Fábio Matias, hein, com 6 pontos. O Juventude é muito forte jogando em casa. E fechando o G4, o Vasco, 6 pontos. Cara, o Vasco tá na frente do Botafogo. Mas, gente, calma, é só o começo, tá? Fluminense é o quinto com 6 pontos. Internacional, sexto com 5 pontos. Fortaleza, o sétimo com 5 pontos. O Ceará, oitavo com 4 pontos. O Corinthians, o nono com 4 pontos. E o Botafogo, fechando ali a primeira parte da tabela, é o 10º com 4 pontos. Bragantino, 11º, 4 pontos. Cruzeiro, 12º, 4 pontos. Grêmio, 13º, 3 pontos. O Bahia, 3 pontos, 14º. São Paulo, 15º, 3 pontos. E o Mirassol, com 2 pontos, está ali na 16ª colocação. E na zona de rebaixamento, Atlético Mineiro com 2 pontos, Santos 1 ponto, Vitória 1 ponto, Sport 1 ponto. Chama atenção aqui, né? Equipes como Grêmio, tá muito mal, cara. O time do Grêmio tá feio, hein? E olha que eu gosto do técnico lá, o Quinteiros, o argentino, mas não tá fazendo um bom trabalho. Chama atenção também o Bahia, que tem um time chato, mas nesse momento tá lá embaixo. São Paulo, o Atlético Mineiro, cara, tá jogando muito, perdendo gols. Ontem, contra o Vitória, foi 2-2. O Atlético Mineiro finalizou 32 vezes, cara. 32 finalizações o Atlético Mineiro do Cuca, vem jogando bem, vem até amassando os adversários, mas não consegue ganhar no Campeonato Brasileiro. O Santos com o Neymar, com o Roleiser, com todo mundo dentro da zona de rebaixamento, então chama atenção essas equipes. Tá aqui do lado para vocês agora os próximos jogos da 4ª rodada do Campeonato Brasileiro. Começa na terça-feira, amanhã, tem Ceará e Vasco, 9h30 da noite. Na quarta-feira, Botafogo e São Paulo, no estádio Newton Santos, 6h30 da noite. Sport e Bragantino na quarta, 7 horas da noite. Mirassol e Grêmio, quarta, 7 horas da noite. Internacional e Palmeiras, lá no Beira-Rio, hein? Quarta-feira, 7h30 da noite. Corinthians e Fluminense, quarta-feira, 7h30 da noite. Flamengo e Juventude, quarta-feira, 9h30 da noite. Vitória e Fortaleza, quarta-feira, 9h30 da noite. Santos e Atlético Mineiro, hein? Ó, jogo interessante lá da zona de rebaixamento. Quarta-feira, 9h30 da noite. E na quinta-feira, 9h30 da noite, fechando a rodada, Cruzeiro, que não tá bem também, né? E Bahia. Olha, se você chegou até aqui, obrigado sempre pelo carinho, obrigado sempre pela audiência. Se cuide, fique com Deus. Boa segunda-feira, boa semana. Tá começando só o Campeonato Brasileiro, mas um alerta, né? O Botafogo, nessas 3 rodadas, um empate, uma vitória e uma derrota, né? Tá faltando um pouco de equilíbrio. Um empate, uma vitória e uma derrota. Então a gente quer, né, aquela situação de uma regularidade, né? Nesse momento não temos isso. Então, mas fiquem tranquilos que só tá começando. E vamos aí em busca de mais um Campeonato Brasileiro. Tamo junto sempre, se cuide, fique com Deus. Boa segunda-feira, boa semana. Inscreva-se no canal, deixa o like, ative o sino. Tudo que for saindo relacionado ao Botafogo. 5 horas da tarde eu tô de volta. Muitas notícias, informações, opiniões sobre o nosso glorioso. Fogão, eu gosto mais de você do que de mim.